Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e boa madrugada para quem é como eu, de madrugada. Então, agora a gente vai encerrar nossa última aula, nossa quarta aula da nossa série sobre a Grécia Antiga, democracia e cultura. Assim, nós já estudamos como se formou a Grécia Antiga, nós já vimos toda a organização política, econômica e social de Atenas, já esmiuçamos de uma maneira bem simples e bem fácil a democracia ateniense, e agora nós vamos para a nossa aula sobre Esparta. Então aí todos vocês que estão acompanhando essa aula podem abrir o livro na página 122, bem comum. Abre teu livro aí, menino, deixa de ser feio e vem ser bonito. Na página 122, onde nós vamos acompanhar Esparta, um acampamento em armas. Então, como nós dissemos, com a expansão grega, o colonialismo grego da Grécia Antiga, eles formaram mais de 170 polis. Dentre essas, nós vamos dar destaque, a história destaca Atenas e Esparta. Já vimos Atenas, como acabei de mencionar, e agora vamos ver Esparta. Mas para que você possa interiorizar bem esse conteúdo, é necessário que você faça uma comparação entre essas duas polis, entre essas duas cidades. Que comparação é essa? A gente vai levar em consideração as diferenças e semelhanças. A grande diferença é que enquanto Atenas ela ficava perto do mar, próximo ao mar e cercada de bons portos naturais, Esparta não, ficava próxima de uma região montanhosa, ficava cercada de uma região montanhosa na península do Peloponeso, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Então isso vai facilitar, vai dificultar a navegação, porém vai levar com que eles se tornem agricultores, criadores de animais. Então aí você já nota a diferença, há uma primeira diferença. Atenas se volta para o mar, vai realizar o comércio marítimo, e Esparta se fecha, praticando a agricultura e a criação de animais. Outro elemento bastante importante que diferencia uma das duas é a produção cultural. Enquanto Atenas ela se destaca pela produção cultural, o surgimento da medicina, da filosofia, da história, das artes plásticas, Esparta não. Vai se voltar à guerra, ao militarismo, a uma vida militar. Então, dentre esses dois elementos, o elemento natural vai levar com que essas duas grandes polis, as duas cidades-estados gregas, elas tomem caminhos completamente diferentes. E em certo momento da história da Grécia Antiga, elas se tornem até rivais, inimigas, indo até para a guerra, a chamada Guerra do Peloponeso. Pois bem, onde ficava então a Esparta? Esparta estava localizada na planície da Lacônia, onde, se você chegasse lá no século VI, você ia ter a impressão que você estava chegando num acampamento militar. A ideia que se passava é que lá era um acampamento militar, porque a vida era voltada para a guerra, para o conflito. Quem chegou lá? Lá existiam vários povos, só que no século 9 a.C., os dórios, um povo que vai conquistar a região, ele toma essas terras e transforma esses habitantes que lá viviam em escravos, em servos. Eu, nas minhas pesquisas que eu fiz para fazer essa aula, em algumas fontes encontrei que eles eram servos, em outras fontes encontrei que eles eram escravos. Já disse para vocês a diferença do que é ser servo e do que é ser escravo. Só lembrando, servo, só para a gente ver a graça das coisas. Servo é quando você está namorando e escravo é quando você se casa. Tá bom? Então,
Diante disso, da localização e do domínio dos dórios e a, de transformar os habitantes que lá viviam na Lacônia, na península do Peloponeso, em servos ou escravos, eles vão fazer a forma de organização administrativa, a organização política. Como era a organização política então de Esparta? Os espartanos, eles viviam numa administração chamada de diarquia. Eles tinham 2 reis, e dentre esses 2 reis existia o órgão mais poderoso, que era a gerúsia. Gerúsia vem de geriatra, a palavra geriatra você já deve ter ouvido. Por que Jerusa? Geriatra, que cuida dos idosos, porque quem fazia parte da Gerúsia eram só cidadãos espartanos acima de 60 anos de idade. Quantos eram eles que ocupavam a Gerúsia, que era o principal órgão de poder político em Esparta? Eram apenas 30. E eles ocupavam, quando completavam 60 anos, então eles poderiam fazer parte da Gerúsia, e ao fazer parte da Gerúsia, esses 30 membros, eles ficavam no cargo de forma vitalícia, ou seja, eles ficavam no cargo até morrer. Então, quando morria um, então ele era substituído. Porém, qual era a função da Gerúsia? A Gerúsia, como era o principal centro de poder, era o órgão mais poderoso, eles criavam as leis, eles julgavam os acontecimentos do dia a dia, eles escolhiam quem seriam os 2 reis, diarquia, e assim, mesmo sendo uma monarquia ou uma diarquia com 2 reis, podemos dizer que, até vocês encontram na página 123, que a organização política administrativa de Esparta era uma oligarquia. Por que oligarquia? Porque o governo de poucos e para poucos, só para aqueles escolhidos. Toda essa organização política, depois da Gerúsia, o outro órgão que corresponde vai ser o eforato. Esse eforato, ele também é um órgão administrativo, ele é responsável pela educação, que a educação em Esparta era muito importante, a educação em Esparta, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Tinham 5 membros que eram eleitos por 1 ano. Então, dentre esses 5 membros que eram eleitos por um período de 5 anos, eles eram eleitos por 1 ano, e aí eles eram substituídos. Então, você era escolhido para um mandato de 1 ano, depois você era substituído por outro, então havia uma rotatividade. Porém, essa rotatividade, ela só se dava dentro da classe alta, dentro da classe dos cidadãos, dos espartanos. Depois do eforato, o outro órgão administrativo dessa oligarquia, diarquia espartana, era a Ápela. Essa Ápela era formada por cidadãos com idade superior de 30 anos. Então eles geralmente eram os ex-guerreiros, ex-soldados que se aposentavam. Então quando eles se aposentavam, eles iam fazer parte da Ápela. Uma coisa muito importante para se destacar agora nesse momento da nossa aula é porque a expectativa de vida dos espartanos era muito baixa. Então, para fazer parte e para ter mais de 60 anos em Esparta, lá na Jerusalém, você devia ser muito bom guerreiro. Para completar 30 anos e para se aposentar no exército espartano, você devia ser muito bom. Por quê? Porque como eles eram militares, eles viviam em guerra. E na guerra, a probabilidade de você ser morto é muito, muito grande. Então, qual era então a função da Ápela? A Ápela, ela só fazia ratificar os projetos, as decisões da Ápela. Nunca eles eram contra alguma decisão da Ápela. Por quê? Porque quem estava da Jerusalém? Porque quem estava na Ápela, daqui mais 30 anos,
ia fazer parte da Jerusa. Sendo assim, vai se formar uma sociedade muito rígida e estratificada, formada por 3 classes sociais. Que classes sociais são essas? Página 123. Vão ser os espartanos, os periecos e os ilotas. Os espartanos vão ser os cidadãos, aqueles que vão ter direitos políticos, os privilégios, vão ser os donos das terras, eles vão mandar e desmandar. Por que eles têm todos esses privilégios? Porque eles vão ser os descendentes diretos dos dórios, dos povos fundadores de Esparta. Logo abaixo dos espartanos vai vir os periecos. Quem eram os periecos? Os periecos eram descendentes já daqueles povos conquistados. Eles não eram nem escravos nem servos, mas eles realizavam outras atividades como o artesanato, o comércio e a agricultura, porque eles recebiam um lote de terra para cultivar. E por último, a classe mais baixa, os inferiores, os escravos ou servos, que eram chamados de ilotas. Então, a sociedade espartana era formada por espartanos, periecos e ilotas. Quem eram os ilotas? Os ilotas, então, eles trabalhavam para os espartanos, eles eram escravos ou servos. O livro de vocês traz escravos, outras fontes de pesquisa vai trazer servos. Então, depois vocês definem a melhor opção. Mas as duas são válidas, tá bom? Então, isso causava uma grande instabilidade, porque esses escravos ou servos, eles estavam constantemente se revoltando contra essas condições. Então é muito comum se ver conflitos. Tem até um filme, uma história muito famosa de Espartacus. Espartacus, que vai mostrar uma revolta de escravos lá em Esparta. Pronto, então já vimos como era a política, como era a economia e como era a sociedade espartana. Dentro desse contexto, como era a vida lá? Como era a educação? Lá em Atenas, nós observamos que era uma educação voltada para conhecimento, para as artes. Já em Esparta, a educação era voltada para a guerra. O objetivo era formar soldados, guerreiros. Por quê? Porque as riquezas vinham das pilhagens. Que pilhagens eram essas? Vinham das guerras de conquista. Então eles conquistavam o povo e traziam as suas riquezas para Esparta. Então logo que o menino nascia, o homem, moleque, ele era levado para os anciões, lá para Jerúsia. Lá ele era examinado e se ele tivesse alguma deficiência aparente, ele era descartado. Então qualquer deficiência física, ele era descartado, ele era jogado lá no desfiladeiro para morrer, porque ele não servia. Ora, um deficiente vai servir na guerra como? De que forma? Para quê? Então, se o ancião então observasse que ele fosse sadio fisicamente, ele ficava com a mãe dele, ele era criado pela mãe até os 7 anos de idade. Quando ele completava 7 anos de idade, o governo ficava com ele. Ele era entregue para o governo e ele ia para um acampamento para receber essa educação militar. Lá ele tinha uma educação básica somente para os conhecimentos básicos. Nada de saber quais são os afluentes do rio Amazônia, nada de querer saber coisas que não serviriam na guerra. Então só aprendia o que fosse necessário para a guerra. Com 12 anos, então começava o treinamento dele. Esse treinamento para se tornar um grande soldado era marcado por constrangimento. Ele era todo o tempo instigado, ele era todo o tempo colocado à prova para ver se ele resistia a o que acontecesse quando ele fosse um soldado em uma guerra. Então ele recebia pouca comida, ele recebia uma única túnica e ele recebia um material chamado de caniço. Caniço é como se fosse uma esteira feita de palha, que era a cama dele. Então ele só tinha essas 3 coisas. E ele sempre era estimulado
por esses constrangimentos, agir com coragem e esperteza. Ele tinha que ser corajoso e esperto. Nos momentos de dificuldade, ele era incentivado até a roubar para poder se alimentar. Porém, caso ele fosse pego roubando, ele era castigado em público. Então, era uma educação mesmo cheia de constrangimento, de forma para se formar, na forma de formar um homem forte e perspicaz, certo? Quando esse garoto completava 16 anos de idade, que era a transição da infância para a adolescência, ele passava por uma cerimônia, um ritual chamado de cripteia. O que era cripteia? Ele era jogado na floresta e ele tinha que matar os ilotas, tinha que matar os escravos ou servos. Quanto mais ilotas ele matasse, mais bem conceituado soldado ele se tornaria. Porém, se os escravos servos matassem ele, era um soldado que não ia se formar. Então era o rito de passagem. Podem ver essa formação muito bem feita dos soldados, da honra, da altivez, no filme 300, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? A gente vai observar. Dessa maneira, a educação em Esparta. Professor, e as mulheres? Como eram as mulheres em Esparta? Lá nós vimos que as mulheres em Atenas nem eram consideradas cidadãs, elas eram descartadas, elas não tinham muita importância, elas eram vistas como objetos em Atenas. Já em Esparta, as mulheres eram importantes, ocupavam cargos de destaque na sociedade espartana. Por que essa diferença? Porque como a mulher é que dá a luz e que gera os filhos, uma mulher bem tratada, bem alimentada, uma mulher que também praticava exercícios físicos, ela era incentivada a fazer atividade física, ela ia gerar filhos saudáveis e fortes. Então, quanto mais bem tratada fosse essa mulher, mais forte, mais saudáveis seriam seus filhos. Então, melhores soldados teriam o exército espartano. Lá os 300 os 300 lá do Leônidas, certo? Agora vamos voltar para o contexto da Grécia em si. O contexto geral da Grécia. Então, como a Grécia em si, ela formou várias polis, vários núcleos urbanos, a cultura grega ela é bastante variada e rica. Ela é tão variada e rica que ela serviu de base, ela inspirou e ela influencia o modo de pensar, o modo de viver e o modo de sentir de todas as sociedades orientais, a nossa sociedade oriental. Então, muito do que a gente vê, muito do que a gente sente, são reflexos do que viviam, do que aprenderam, do que estudaram os gregos antigos. A gente começa falando sobre isso, onde? Lá nos Deuses e Heróis, página 124. Por quê? Porque a religião grega era algo muito importante e de muita influência no cotidiano desses povos. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, já vimos isso. Onde eles viviam? Eles habitavam uma região, um local chamado de Olimpo. E eles eram imortais. Viviam no Olimpo e eram os imortais. Uma característica bastante importante dos deuses gregos é que eles, apesar de serem, mesmo sendo deuses, serem imortais, eles tinham características humanas, os seres humanos. Então eles tinham raiva, tinham ciúme, eles se vingavam. E eles, para evitar a fúria dos deuses na vida dos gregos, eles viviam praticando oferendas a esses deuses. Aí nós já vimos que são 12 os deuses, vocês sabem disso, a mitologia grega são 12, sendo que o mais poderoso é o Zeus. Depois tem a Hera, que é a mulher dele, a Hera que vive lá perseguindo o Hércules, porque o Hércules é filho de uma das traições de Zeus, que vivia fazendo esse tipo de
de ato, porque é um sentimento humano, o amor, certo? Tem Ares, Artemis, Afrodite, Atena, Deméter, Efor, todos esses vocês sabem muito bem. E como era essa religião assim? Então, a religião era chamada na Grécia Antiga, foi conceituada como cívica, era um ato cívico. Por quê? Porque cada polis grega tinha um deus em particular, tinha um deus que era adorado, e esse deus era construído um templo em homenagem a ele, e esse templo, ao longo do ano, eram realizadas festividades e eram entregues oferendas a esses deuses. Como assim? Para que evitassem que eles praticassem o mal com forma de vingança. Então tinha que estar todo tempo agradando os deuses. Então Atenas tinha a deusa Atena, e lá existia o templo de Atena Niké. Esparta tinha um deus particular de Esparta. Tebas tinha um deus particular de Tebas. Corinto tinha um deus particular de Tebas. É que nem a nossa realidade hoje. Cada cidade, Piracuruca tem a Nossa Senhora do Carmo, São José do Divino tem São José, só pode, certo? Piripiri, Nossa Senhora dos Remédios. Então, em cada época do ano tem uma festividade, onde tem a procissão, tem os cultos públicos, o culto para todo mundo, e todo cidadão, ele se encontrava, ele tinha o dever de participar desses eventos, certo? E os heróis? Os gregos também cultuavam os seus heróis. Quem eram esses heróis? Eram os semideuses. Que semideuses? O que é um semideus? O semideus é filho de um deus com uma mortal. Então, no caso do Zeus veio à Terra e namorou com uma mulher mortal, e essa mulher deu à luz ao Hércules, que é o semideus mais conhecido. Depois vocês vão ver Teseu. E esse semideus e esses eventos são narrados na mitologia grega. Então existe a mitologia grega do Prometeu, que foi aquele que roubou o fogo de Zeus e deu ao ser humano. Depois tem a mitologia que narra a história do Édipo, certo? Que vai decifrar o enigma da esfinge lá em Tebas. Qual era o enigma da esfinge? Qual animal que anda com 4 patas ao amanhecer, 2 ao meio-dia e 3 ao entardecer? Esses deuses, então, eram tão importantes, esses heróis tão importantes, que foi criado no ano de 776, página 126, os Jogos Olímpicos. O que eram os Jogos Olímpicos? Eram eventos que reuniam várias cidades para a prática de atividades esportivas e intelectuais em homenagem ao grande Zeus. Ela começa quando, como eu havia dito para vocês, no ano de 776 a.C., na cidade de Olímpia. Por isso o nome Jogos Olímpicos. Viu? E eram tão importantes que muitos jovens rapazes, eles passavam tempo treinando, se tornavam atletas, mas não eram atletas só de atividades físicas, eram atletas de atividades intelectuais. A princípio, esses Jogos Olímpicos eles eram realizados em campo aberto, depois eles passaram para os ginásios, onde eram praticadas disputas desde da oratória, desde a declamação de poesias, e ao se dirigir até a cidade de Olímpia, mesmo em momentos de guerra, atacar, atrapalhar a ida desse atleta, vamos colocar assim, para os Jogos Olímpicos era considerado um sacrilégio, era considerado um pecado terrível. Então percebemos que os Jogos Olímpicos eram tão importantes na Grécia Antiga que eles paravam até as guerras, viu? Que coisa mais doida.
E, abrindo parênteses, e as mulheres participavam dos Jogos Olímpicos? Não, nem para assistir elas podiam ir. Então elas foram proibidas até de ver os Jogos Olímpicos, certo? Outro fator e outro elemento importantíssimo da cultura grega que se espalhou pelo mundo ocidental, que é nossa, são as artes. Então as artes é o teatro, as artes plásticas, que é a escultura, a arquitetura, pintura. E dentro do teatro também existia uma competição. E essa competição ela se dava sempre nos momentos em que estavas festejando o deus Dionísio, que era o deus do vinho, o deus das festas, o deus das raves aí que vocês fazem hoje, né? Das raves aí. Então, como eram então essas apresentações teatrais? Eram apresentações que começavam de manhã e iam até o entardecer. Elas se davam sempre nesses momentos em homenagem ao Dionísio. Eram peças teatrais divididas em tragédia e comédia, que a gente vai ver mais na frente qual a diferença das duas. Então atraíam todas as camadas sociais. Por quê? Lá em Atenas, como a educação ela era algo que era incentivado, tanto as classes altas quanto os mais pobres, eles podiam frequentar. Logo porque, nos momentos de festividade, eram suspensas todas as atividades econômicas. Então, o funcionário, o trabalhador, poderia ir ver as peças teatrais e ele não era penalizado. E como eu havia dito, as mulheres participavam? De forma nenhuma. Nem não poderiam atuar. E como eram feito o papel da mulher nesses teatros? Então eram feitas perucas, os homens se vestiam de mulher, eles se maquiavam como uma mulher. Mulher, mais uma vez, ficaram de fora. E quanto aos dois temas que eram feitos, essas peças teatrais, é a tragédia e a comédia. Tragédia, você já sabe, é quando há uma mudança brusca na vida de uma pessoa. Ela está bem, depois ela cai num buraco. Nessa tragédia, usava-se uma linguagem mais rebuscada, era um teatro usado de uma forma mais intelectual. Já na comédia, se fazia a sátira do dia a dia, do comportamento dos gregos, eles faziam críticas na política, usando até palavrões, acreditem. E as artes plásticas, a arquitetura, a escultura e a pintura, eram feitas sempre para a coletividade. Então elas ficavam sempre expostas ao público, onde ficavam na entrada dos templos, nas praças públicas, na entrada dos teatros, nas fontes, jogavam água. Então era sempre, e elas eram encomendadas pelo governo, o Estado. Cada polis, então, encomendavam uma arte, e essa arte ela servia como modelo de comportamento. Ela não estava ali do nada, nem para nada, ela estava ali para servir como um modelo de comportamento, dizendo assim: olha, você tem que se comportar desse jeito. Por isso que elas são, hoje você tem exemplos, elas são muito bem feitas e elas são bastante detalhadas em seu acabamento, certo? Aí na arquitetura, na página 128, a gente vai ver os três modelos da arquitetura, que é o dório, o jônio e o corinto, sendo que apenas o capitel, que é aquela parte de cima onde coloca a coluna na vírgula, faz a diferença das duas. Uma é mais simples, outra é um pouco mais rebuscada, e a corinto, que é a mais rebuscada, a mais importante. Observem lá. A escultura sempre foi feita para embelezar os locais públicos, como já foi dito. A pintura, eram realizadas sempre essas pinturas em cerâmica, geralmente em vasos e jarros de cerâmica, que serviam e mostravam cenas do cotidiano, mostravam cenas da mitologia. E essas pinturas se tornaram muito importantes como fontes históricas. Dentro da pintura haviam duas técnicas: a técnica
das figuras negras e a técnica da figura vermelha. Mas, observem bem, serviam para contar a história. Já na filosofia, outro elemento importante que nós estudamos hoje, você estuda com a professora Márcia, Sócrates, Platão, Aristóteles. Só observem que a filosofia ela veio para procurar uma razão, racionalizar o pensamento. Porque antes tudo era explicado por meio da mitologia. E essa mitologia não vai servir mais como uma forma de se contentar. Uma explicação satisfatória para o surgimento do homem, do fenômeno, dos fenômenos e dos comportamentos humanos. Então vão surgir vários debates, desses primeiros pensadores, que vão ser chamados de físicos, porque eles vão procurar a física, o fato, a razão para explicar um raio, um trovão. Vai surgir Tales de Mileto, Anaximenes, Heráclito, etc, etc. Sócrates, só sei que nada sei. A maiêutica, vocês veem com a professora Márcia. Platão, que fala sobre o mito da caverna, que vocês sabem que ele explica que a gente está de costas para a realidade, o que a gente vê apenas as sombras. Aristóteles, que para ele, que foi o grande professor do Alexandre o Grande, que a gente já vai ver para terminar. Alexandre vai basear todo o seu conhecimento, é o pai da ciência praticamente, na experiência, no empirismo. E página 131, a história e a medicina grega. A história, todo mundo sabe, Heródoto é considerado o pai da história, porque ele vai narrar esses fatos, ele vai escrever sobre os eventos da história, quando ele tem uma frase muito famosa que diz: o que se você faz no presente ecoa por toda a eternidade. E a medicina, com quem vai ser médico aí que está assistindo a aula, com Hipócrates. Hipócrates vai observar que a medicina é importante tanto na observação como na experiência, porque ele vai caracterizar esse momento dizendo que as doenças são causas naturais. Não agora, não é uma fatalidade. A pessoa ficou doente porque um Deus não quis que ela ficasse doente. Vai dizer também que o médico pode observar a evolução da doença de acordo com os fatos passados, com doenças, com casos passados. E por último, o estilo de vida determina a saúde das pessoas. E as guerras? As guerras que as polis gregas se envolveram. Primeiro, as guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, que foi a guerra dos gregos contra os persas, que lá é a guerra que você vê narrada no filme 300, com a Batalha de Maratona, Termópilas, Salamina e Persas e Plateia. A guerra do Peloponeso, que foi a guerra de Atenas contra Esparta, e a conquista dos macedônios na Grécia. Macedônio no reinado de Alexandre o Grande, que teve início com o rei Felipe II. Os gregos, então, foram conquistados pelos macedônicos no governo de Alexandre II, que era tão bom administrador como seu pai. Ele se torna tão grandioso administrador que ele vai ser o pai do helenismo. O que é o helenismo? Página 135. O helenismo vai ser o entrelaçamento da cultura grega com as culturas orientais, porque quando ele conquistava uma região, uma província, uma localidade, ele não impunha a sua cultura, ele fazia a mesclagem. Então ele deixava um general lá, esse general casava com uma princesa daquela região, assim. Ele mesmo, Alexandre o Grande, fez essa, apesar de ele teve várias esposas. Ele mesmo, porque ele se casou com uma filha do rei Dário, certo? E assim nós terminamos o nosso conteúdo, na nossa quarta aula. Terminamos a nossa série. Todo mundo gosta de ver série, pois bom, vocês têm 4 episódios, 4 séries da Grécia Antiga. Democracia e cultura. Bons estudos, boa aula, mandem as atividades, não vai ser prorrogado o tempo, façam essa atividade da página 136 e 137 e
vamos nos preparar para a nossa prova. Até mais, tchau!